Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para falar sobre as vantagens de ser invisível, né? Bom, eu adorei esse livro e o filme também. Como vocês podem ver, eu tenho um pôster aqui, ó, do filme colado na minha parede. Eu gosto muito desse livro, eu gostei muito do filme. Bom, eu vou primeiro falar do livro. O livro conta a história do Charlie, é um garoto que tem 15, 16 anos mais ou menos. E ele vive no comecinho da história, né? Ele tá um pouco angustiado com o que ele tá vivendo, porque o melhor amigo dele, o Michael, quer dizer, ele considerava o melhor amigo dele, se suicidou. E ninguém sabe ao certo por que ele se suicidou, mas ele deixou uma carta de despedida dizendo que ele não tinha com quem conversar. E o Charlie, ele meio que se sentiu culpado, porque ele pensou que ele fosse o melhor amigo dele, que se ele não tinha com quem conversar, o que ele era, afinal, né, do garoto? Nada. Então ele fica muito chateado com tudo isso, então ele vive um drama, né? Ele tá começando um ano novo na escola, e aí ele tá sem amigos, sem ninguém pra conversar, tá super distante, não conversa com ninguém. Só uma pessoa, né, que é um amigo, que a gente não sabe se ele é real, se ele é imaginário, enfim, que ele escreve cartas. O livro é em forma de cartas, de correspondências que ele escreve para essa pessoa X aí, que ele só chama de caro amigo, que a gente não sabe quem é. E ele escreve, aliás, ele fala no comecinho do livro que ele não vai dizer onde ele mora, então você não sabe onde é que se passa a história. A história se passa no comecinho dos anos 90, né, que ele data as cartas e tal. Se passa no comecinho dos anos 90. A primeira carta é dia 25 de agosto de 1991. Então, mas você não sabe onde é que ele mora. E ele deixa tipo no ar, assim, olha, os nomes que eu estou usando aqui podem não ser os verdadeiros. Ou seja, você fica assim, será? Às vezes o nome dele nem é Charlie. Enfim. E ele escreve cartas pra essa pessoa, então você não sabe se é em formas de diário, assim, sabe? Bom, o Charlie, como eu falei, ele tá começando o ano aí numa, né, diferente. E ele vive na dele, não tem amigos, não tem ninguém, até ele conhecer o Patrick, que é o garoto que estuda no último ano. E o Patrick, ele é ele é muito legal. Ele gosta muito de futebol americano, ele é todo metido, ele não é aquela coisa que tira boas notas, mas ele, enfim, ele é o cara zoado da escola e tal, mas ele não tá nem aí pra isso e não sei o que. E eles ficam amigos. E aí, ele conhece a Sam, que é a meia-irmã, né, do Patrick, e ele se apaixona, porque a Sam é a garota mais linda da escola, ela é inteligente e tal. E com essa amizade é que os dois vão tentar fazer o Charlie meio que participar da vida dele, porque o Charlie, ele é como se fosse um espectador, ele não participa da vida dele, como o professor dele de inglês diz. Ele não participa das coisas, ele simplesmente observa, né, e vai lá e escreve a cartinha dele, do que tá acontecendo, e ele não participa de nada, tipo, da vida, né? Mas com a amizade que ele começa com a Sam e com o Patrick, ele começa a ir em festas malucas, aí ele começa a ficar com uma garota que é a Mary Elizabeth, que é uma... diz que é punk, budista e tal, que é uma garota super legal também. Só que ele tá afim da Sam, né? Só que a Sam tem um namorado, ela namora... acho que ele é da... ele dá na faculdade, ele é mais velho e tal, né? Só que o Charlie, como todo adolescente, não como todo adolescente, ele vive uns dramas aí, com a maioria dos adolescentes, ele vive uns dramas, né? Então, tipo, ele fala que a pessoa que ele mais gosta no mundo é uma tia dele que morreu quando ele era pequeno, e que meio de uma certa forma ele também se culpa pela morte dessa tia, que a gente não... assim, ao longo do livro ele vai soltando pistas que você meio que desconfia algumas coisas. Porque ele tem uma relação meio estranha com essa tia dele. E não diz logo de cara o que é essa relação, sabe? Porque ele fala que a tia dele... E aí ele conta vários episódios que aconteceram com a tia dele, tal. A tia dele morreu no Natal, se eu não me engano, de acidente de carro. E porque ela foi comprar um presente pra ele, por isso que ele se culpa. Enfim. E ele tem uma relação muito esquisita com essa tia, tá? Que vai ser revelado no fim do livro.
E no comecinho do livro você também, né, num dado momento, você descobre também que ele sofreu um surto, sei lá, e foi parar no hospital e ficou um tempo no hospital e você também não sabe direito o que aconteceu, mas tem a ver com a tia dele e tal. E, bom, ele tem uma irmã, e a irmã dele namora com um cara muito idiota da escola, que é um cara mais velho pra ela também, a irmã dele é mais velha, ele é mais novo, né, tal. E a irmã dele também tá vivendo uns dramas estranhos, porque o cara pede pra ela fazer coisas que ela não gosta muito, e o Charlie meio que descobre, ele tenta intervir, a irmã dele não deixa e tal. E o Charlie ele é meio bobinho, sabe? Ele é muito inocente, então ele não tem aquela malícia ainda da vida. E aí tem uma parte no livro que ele vê a irmã dele e esse namorado X aí discutindo e ele dá um tapa na cara da irmã dele. E aí o Charlie vai defender ela. E ela fala, não, deixa que eu me viro e tal. E enfim, ele sai da sala lá, né? E aí no mesmo dia, acho que eles conversam e tal, o Charlie vê a irmã dele se despedindo com um beijo, um abraço, enfim, uma carinhosa com esse namorado aí. E ele fica sem entender, ele fala, como assim? Meu cara bateu nela e tá tudo bem? Sabe? E ele vai e conta isso pro professor de inglês dele, que aliás o professor de inglês dele é um cara sensacional. Ele conta, quer dizer, a irmã dele pede pra ele não contar, mas ele vai dar conta. Ele conta pra esse professor dele, tipo, na maior inocência. E o professor dele solta uma frase assim que marcou pra mim, assim, as pessoas têm o amor que acham que merecem ter, né? Então, é isso aí. E lógico que isso aí dá uma confusão, porque ele fala, né, pro professor, e o professor liga pra casa dos pais dele, enfim, fala tudo isso. Bom, que mais? O Patrick, ele é gay, e ninguém sabe que ele é gay. E ele é super aceito nos amigos. Aliás, quando ele começa a sair com o Sam e com o Patrick e com a Sam, ele fica amigo dos amigos deles. Então tem uma turma gigantesca que cada um tem as suas peculiaridades e tal. Isso é um bando de adolescentes super engraçados, super legais. E ele, bom, aí o Patrick, ele é gay. E ele namora escondido um garoto que ele é do time de futebol da escola. Ele é o cara mais popular da escola. E ele não é assumido, ele não é gay assumido, então ele não conta pra ninguém, e ele tem uma namoradinha pra despistar. Esse carinha que o Patrick namora, eu esqueci o nome dele, acho que é Brian. Enfim, não interessa. Não sei o nome do garoto. E o garoto tava lendão da escola e tal, mas ele, né, então ele namora escondido com o Patrick e tal. O Charlie despega eles dois juntos, só que o Charlie fica na dele e tal. E o Patrick é apaixonado por esse garoto. Sabe? Então você acompanha ao longo do livro essa historinha de amor aí meio conturbada também do Patrick com esse valentão aí da escola e tal. E a Sam, né? E aí ao mesmo tempo vai passando o tempo, ele tenta ficar com essa Mary Elizabeth, larará, mas não dá muito certo porque ele é super apaixonado pela Sam. E a Sam gosta muito dele, mas como amigo, né? Então ele fica o livro inteiro. E ele não luta pela Sam, luta assim, tipo, ele não tenta ficar com ela. Ela percebe, né, que ele meio que é afim dela, só que ela dá a entender que ela fica meio que dá uma frustração, né? Ela fala, pô, se ele gosta de mim, por que ele não fala comigo, sabe? Tem uma hora que ela fala isso pra ele, tipo, ele não reage às coisas que acontecem com ele, sabe, gente? É um garoto meio assiste a vida acontecer. E, bom, ele tem um professor de inglês que é um cara sensacional, que o Charlie ele faz inglês avançado e tal, assim, e o professor dele passa trabalhos extras pra ele fazer. Então ele dá vários livros pro Charlie ler ao longo do livro todo. Ele leu acho que um total de 10 livros. E cada livro que ele lê, ele conta um pouquinho assim da história do livro e ele meio que tira um aprendizado daquilo pra vida dele. Né? Meu, e dá uma vontade de ler todos esses livros. Tem um monte de livro dele que ele fala aqui que eu não li, sabe? E dá vontade de ler. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui que eu marquei. Não é isso. Gente, meu livro tem um monte de marcação, um monte de coisa marcada. Tá aqui no finalzinho. Aqui. Ele leu Pé na Estrada, Almoço Nu, O Estrangeiro, Esse Lado do Paraíso, Peter Pan, A Pedra no Campo de Centeio, Sol Nasce para Todos, O Grande Gatsby, Hamlet, Walden, enfim, vários livros aqui ele leu.
E esse professor é que vai abrindo a mente dele pra falar assim, olha, você tem que reagir, né, fazer as coisas e tal, enfim. Bom, esse livro aqui conta... Ele começa em agosto de 91 e vai até agosto de 92. Então é um ano na vida do Charlie, dos amigos dele. E, enfim, o comecinho do livro, e, tipo, o livro todo é essa coisa dele e tal. E quando eu li o livro, eu pensei que o Charlie tinha algum problema, sei lá, intelectual mesmo. Não sei explicar. Porque ele... Gente, é demais. Você lê e você fala assim, mas por que esse garoto é assim, sabe? Tipo, ele é muito passivo. Tipo, ele não... Aí você tem, né, depois no finalzinho do livro, você descobre por que ele é assim. E tem a ver lá com o mistério lá da tia dele. Ele tem uma relação estranha com a tia. Só isso que eu posso dizer. E o livro é todo escrito em forma de carta, tal, né? Acho que todo mundo conhece, né, gente? Não tem muito o que falar. Ah, e o livro tem trilha sonora. Que eles falam de música. Tem várias referências pop, assim, são bem legais. Bem legal. E eu não achei com a capa original, só achei com a capa do filme, porque eu fiquei sabendo da existência desse livro quando saiu o filme, né? Aí só tinha essa edição, aliás, até hoje, só tem essa edição pra comprar. Assim, livrarias, eu não fui atrás em sebo nem nada, tal. Aí eles lançaram, né, virou filme, As Vantagens de Ser Invisível. Ai, eu adoro esse pessoal, gente, adoro esse pessoal aqui. Adoro, né? E, ele tem uma frase super legal, né, que virou mote, sei lá, do filme, do livro, que é o Somos Infinitos, que é quando o Charlie tá muito feliz, tá vivendo uma situação, tipo, que tipo, ele, meu, esse é o ponto máximo da felicidade. Ele fala, meu, somos infinitos, né? Então, fica aí, cada um interpreta de sua maneira, né? Bom, o filme é bem parecido com o livro. Quem fez a adaptação do roteiro foi o autor do livro. Ele deixou algumas coisas de fora, tá? E no DVD tem o extra, né? Que o autor fala porque que ele deixou algumas partes de fora e não sei o que. Na verdade, eles não dão muita importância pela morte do Michael, né? Que é que era o melhor amigo do Charlie aqui nesse filme. No livro, ele é recorrente isso no Charlie, sabe? Você vê que é meio que um trauma dele mesmo. Aqui no filme não tem muito isso, não. Ele meio que deixou... Ele falou assim, era muito drama. Então deixa, né? Deixa assim. Ele explica, mas a adaptação que ele fez, assim, as tiradas eu achei super válida, eu gostei. Tem umas coisas que são um pouco diferentes do livro, que ele deu uma mudadinha, assim, nas cenas, mas também ficou legal, não fica aquela coisa, meu Deus, que bosta. Ficou super legal, tá? E, meu, e os amigos dele, quando você assiste o filme, dá vontade de ser amigos dos amigos dele. Fala assim, eu quero tantos amigos assim, legais, sabe? Não, né, eu tenho uns amigos legais, mas, pô, agregar, sabe? Pudesse ser amigos também deles, é muito... Gente, é demais, assim, esse filme, eu também adorei. Tem uma cena que a única coisa que eu achei ruim foi que tiraram isso, que a irmã dele, eu não sei se isso vai ser muito spoiler, porque ele não conta muito, assim. Bom, se você quiser, você dá uma puladinha aí de, sei lá, uns 30 segundos, porque eu vou falar uma coisa, se não quiser saber, enfim. Bom, a irmã do Charlie tem esse namorado idiota, e ela fica grávida, ela descobre que tá grávida no livro. Ela descobre que tá grávida e ela resolve fazer um aborto. E o Charlie ajuda ela a fazer o aborto. Então é quando você vê que o Charlie tá amadurecendo, sabe? E aí ele ajuda ela, leva ela na clínica pra fazer o aborto lá. E ele não conta pra ninguém fica sabendo, né? Só ele e a irmã dele. E não tem isso aqui no filme. Na verdade, essa cena foi filmada e eles resolveram tirar. Porque eles acharam que era muito drama, isso aqui. E aí eles resolveram tirar. Eu deixaria, se fosse eu, né? Enfim. Mas a cena tá aqui, né? E tem um poema super lindo no livro também, que o Charlie descobre, ele lê e tal. E é um poema muito legal, eu não vou ler aqui, porque o vídeo já tá ficando muito longo. E aí aparece aqui o Logan, né? Que é o menino que faz o Charlie. Lendo esse poema e tal. Enfim, gente, eu não sei
se eu fiz jus o quão gostei desse livro pra vocês, o quão gostei desse filme também. Leiam, super recomendo. Ele já tem um tempo que saiu. Se ainda tá na sua estante aí pegando poeira, pega esse livro que você vai gostar. Ele é um livro juvenil, voltado pro público juvenil, assim, jovem adulto, lá dos seus 15, a partir dos 15, 14, né, não sei. Já dá pra ler. Então ele fala de vários assuntos, né, homossexualismo, fala sobre... tem um pouquinho de bullying também, não é lá muito essas coisas, né. Então, descoberta do amor, o primeiro amor, sabe? E aquela coisa de um adolescente ser muito introvertido e tal. Enfim, traumas da adolescência. Enfim, gente, tem uma outra coisa que é muito importante aqui, mas se eu falar, pra quem não leu, vai dar dicas e vai ser spoiler e tal. Mas é muito legal, gente. É muito, 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 muito bom. Eu adoro isso aqui. Isso aqui também. Tá bom? Então é isso. Um super beijo pra vocês. Semana que vem eu volto. Tchauzinho.